Luiz, tudo bem? Vamos só esperar um pouquinho, tá? O pessoal terminar de se logar. Mas eu peço para você colocar logo o nome lá no chat, aí já adianta essa parte. Bom dia. Bom dia, Guilherme. Quanto tempo, cara? Tudo bem com você? Senti sua falta, Guilherme. Bom dia. Vamos só esperar alguns minutos aí, o pessoal terminar de se logar, tá bom? Mais 4 minutos, tá, gente? 9h05 em ponto nós começamos, tá? Bom dia, Felipe. Seja bem-vindo. Aproveita, já coloca o nome completo aí, hein? Vamos esperar só mais 2 minutinhos, tá, gente? 9h05 começamos, tá? Cada tempo o pessoal vai chegando, né? Vocês vão colocando o nomezinho lá com calma. Bom dia, Rodrigo, seja bem-vindo. Esquece de colocar o nome, tá bom? Tá, Amanda? Por favor. Aí vocês colocam o nome, fica tranquilo, né? Oi, Iago, tudo bem? Seja bem-vindo, viu? Esquece de colocar o nome. Em 1 minuto começamos. Então, enquanto isso, eu vou compartilhar minha tela já, tá?
Vamos começar? Bem, primeiramente, bom dia para todo mundo. Sejam todos bem-vindos, tá? Estamos aí navegando nesse capítulo de combinatória, né? Saímos lá do assunto anterior, já estamos em outros, né? Vamos esquecer agora um pouquinho de matriz, né? Sistemas lineares. Agora nós vamos falar sobre combinatória. Já começamos a falar semana passada e vamos dar início, vamos dar continuidade, na verdade. E vamos falar hoje sobre arranjo simples, combinações simples, alguns casos particulares, né? E permutação com alguns elementos repetidos, tá bom? Então vamos lá. Dentro de arranjo simples, né? Não é um estudo de permutação simples, a gente já sabe o que é permutação, né? Porque a gente já viu no nosso último encontro, aquele número com ponto de interrogação, lembram? Então, vimos que N elementos de um conjunto poderiam formar agrupamentos de N elementos. Então, vamos estudar agora os elementos de 1 elemento, 2 elementos, 3 elementos, 4 elementos, 5 elementos, P elementos. Tá bom? Então, eu tenho aqui a seguinte situação. Começamos a analisar 4 atletas, Guilherme, que está representado como P, Paulo, P, Marco, eu falei Guilherme P, né? É Guilherme G. Guilherme G, Paulo P, Marcos N e Everaldo E, tá? Disputaram uma corrida. Suponho que todos terminem a prova. Quantas são as possibilidades de chegar para os 3 primeiros lugares? Então, vamos analisar aqui o esquema, né? Então, temos aqui, ó. O primeiro lugar, eu tenho Guilherme, eu tenho Everaldo, eu tenho Paulo, eu tenho Marcos, né? Na segunda opção, vamos supor que o Everaldo ganha a primeira posição, né? Então, aqui eu só vou ter três, quer dizer, na segunda opção aqui, no segundo lugar, eu vou ter 3 opções, ok? Eu não vou ter 4, porque uma dessas pessoas ganhou o primeiro lugar. Então, eu vou ter 3 possibilidades. E no terceiro lugar, desses 3, no segundo lugar, uma das pessoas já se foi, né? Então, eu vou ter 2 possibilidades para o terceiro lugar. Agora está entrando. Então, nós temos aqui total de possibilidades. 4 vezes 3 vezes 2. 4 possibilidades aqui para o primeiro lugar. No segundo lugar, eu vou ter 3. Eu não vou ter 4 possibilidades. E no último lugar, eu vou ter 2, né? Então, multiplicando tudo, eu tenho 24 possibilidades de chegada para os 3 primeiros lugares, ok? Então, pela ordem dos atletas, os elementos, né? Nós temos, esses são exemplos, tá? Isso aqui são as siglas dos nomes lá. GPM e GMP, ok? Pelos elementos correspondentes à natureza, nós temos GPM e GPE. Cada estudo de agrupamento ou sequência assim obtido é dominado como um arranjo simples, de 4 elementos tomado de 3 em 3. Então, eu tenho um total de 4 pessoas, né? E eu vou fazer grupos de 3 em 3. Indicado pelo número total de agrupamento. Então, nós temos aqui uma nomenclatura matemática, tá? Então, nós temos aqui, ó, o A. Esse A se refere a arranjo. Nós temos 4, que são 4 elementos, tomados de 3 em 3. Eu posso escrever desta forma aqui, ou eu posso escrever desta outra forma aqui, tá bom? Como caracterizar esses agrupamentos no caso geral? Então, nós temos é um conjunto de N elementos, e P menor ou igual a N, com N, P e E, pertence ao quem? Ao grupo dos naturais, tirando quem? O 0. Então, seriam os números 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, todos os números naturais. Os números naturais não têm número negativo. Os números naturais não têm fração, não tem raiz, né? Os números naturais são aqueles primeiros números de contagem, tá?
E aqui ele está falando que são os números naturais, exceto o zero, tá? Não tem o zero, não contabiliza o zero, tá bom? Então, denominamos o arranjo simples de N elementos de E, de P a P. Toda sequência de P elementos distintos de E. Então, indicamos esses arranjos, olha, a nomenclatura aqui, ó. A de N. N é quem? É o total de elementos, né? E o P são os pequenos agrupamentos, ok? Posso escrever desta forma aqui, ou posso escrever desta outra forma aqui, como eu disse para vocês. Como se lê esse número, né? Essa nomenclatura. Número de arranjo simples de N elementos tomados P a P. Se aqui fosse 7, aqui fosse 3. Número de arranjo simples de 7 elementos tomado... Eu esqueci o número que eu falei. 7, 3, né? De 3 a 3, tá? Então, para calcular A e N de P aqui, vamos observar o seguinte agrupamento de sequência. Então, nós temos aqui, ó, elementos distintos obtidos pelos números N de elementos. Então, o primeiro elemento aqui é N, é um número qualquer. O segundo elemento é um número diferente do primeiro elemento. O terceiro é diferente e assim sucessivamente, tá? Então, pelo princípio multiplicativo, nós temos isso aqui. Seria a multiplicação de todo mundo, né? E aqui a gente tem a demonstração de como chegar à fórmula do arranjo, tá? Esse desenvolvimento aqui não é cobrado em prova, tá, gente? Essa demonstração aqui. O que é cobrado, que vocês precisam lembrar, é essa fórmula aqui, ó. Tá bom? Aonde vocês têm que ter noção que esse A aqui é de arranjo simples, aonde esse N aqui é o número de elementos e o P é os agrupamentos de P em P que ele fala, tá? Então, a gente vai usar o fatorial, olha. N fatorial dividido pela subtração de N menos P fatorial, tá bom? Essa é a fórmula do arranjo simples. E botei o contrário aqui. Então, vamos lá. Observação. N menos P menos 1 é o mesmo que dizer que N menos P mais 1. Né? Se você multiplicar aqui os sinais, você vai chegar a essa informação aqui. Tá bom? Como o N é maior ou igual a P, então multiplicar por um número por... Aí a gente tem aqui, ó, N menos P fatorial dividido por N menos P fatorial. Significa multiplicá-lo por 1. Logo, seu valor não altera. Até mesmo que se aqui tivesse, esse só daqui tivesse 3 fatorial e aqui 3 fatorial, nessa divisão vai dar 1, tá? Então, aqui, ó, exemplos de exercício resolvido. Eu tenho um arranjo simples de 6 elementos com agrupamento de 2 em 2, tá? Então, ó, tenho duas formas de fazer. Eu tenho 6 vezes 5, que dá 30, mas como que ele chegou a esse valor aqui? Ou então ele aplicou na fórmula, olha, 6 fatorial dividido por 6 menos 2, que dá 4 fatorial. 4 fatorial, 6 fatorial, ele foi abrindo até o 4, ó. E aí ele cortou esse 4 fatorial com esse, porque esse 4 fatorial com esse 4 fatorial aplica aqui, ó, nessa propriedadezinha que a gente viu. E aqui virando 1, vai ficar 6 vezes 5 vezes 1, que dá 30. Aqui ele fez direto. Vocês podem usar isso, tá? Pode fazer desta forma ou desta outra forma, sem problema nenhum. Eu aconselho a vocês, como vocês estão começando, a fazer pela fórmula. Depois que vocês pegaram uma certa prática, vocês podem fazer direto. O problema de fazer direto é que se você errar, né, pela forma tradicional, você vai ver o passo a passo e o erro vai ser reduzido, né? A falha vai ser menor do que fazer direto nesse momento, tá? Mas vocês vão ficar livres. Vocês podem escolher a melhor forma de resolver, tá bom? Aqui,
eu tenho a soma de arranjos dividido pela subtração de arranjos. Como que eu faço, gente? Primeiro eu faço esse arranjo. Depois eu faço esse arranjo aqui, né? O resultado daqui com aqui eu vou somar. A mesma coisa aqui embaixo. Eu vou pegar esse arranjo aqui, vou subtrair pelo o resultado desse outro arranjo. Fez a subtração, fez a soma, faz a divisão, tá? Olha aqui. Ele já aplicou na forma direta, tá? E aí ele chegou o resultado. Quando chegar aqui na fração, vocês podem deixar o resultado na forma fracionária, tá bom? Se quiser dividir, não tem problema. Mas, se quiser deixar aqui na forma... Claro, se der um número quebrado, como é aqui, né? 63 dividido por 5 vai dar um número quebrado. Como que eu sei que vai dar um número quebradinho? Porque os números divisíveis por 5 são os números terminados com 0 e com 5. Daria uma conta fechada. Como 63 termina com 3, vai dar um número quebrado aí, tá? Pode deixar assim mesmo. Então, a combinação simples. Nós falamos de arranjo, agora nós vamos falar de combinação. Então, ó, estudamos até agora a análise combinatória envolvendo agrupamentos diferentes entre si, pela ordem ou pela natureza de elementos que os compõem, né? Então, nós temos aqui, ó, os números 1, 2, 3, os números de dois números distintos, ou seja, diferentes. Aí faz a combinação, né? 1 e 2, 1 e 3, 2 e 1, 2 e 3, 3 e 1, 3 e 2. São diferentes pela ordem e diferentes pela natureza, né? Note que essa ordem de algarismos são colocados faz diferença. Os agrupamentos são sequências. Então, nós temos aqui a palavra foca, por exemplo, né? É uma outra forma de agrupamento. Uma outra forma de agrupamento. Então, todas as letras são usadas de uma ordem que todos foram colocados no agrupamento, faz diferença. Esses agrupamentos também são sequências. Tá vendo? Aqui, ó. Eu tenho foca. Primeira combinação, foca. Eu tenho faco. Eu tenho OCFA. É uma combinação. Apesar da palavra ser estranha, mas é uma combinação. A gente está falando de combinação. Tá? Então, vamos agora os agrupamentos que diferem entre si apenas pela natureza dos seus elementos. Então, nós temos a primeira situação aqui, tá? Destacamos aqui a circunferência, alguns pontos dessa circunferência. Nós temos R, S, T e Q. Podemos traçar extremidade, esses dois pontos, desses 4 pontos. O que é essa extremidade? Traçar retas, né? No caso aqui seria as cordas, porque estão dentro da circunferência. Escolhendo o Q como uma das suas extremidades. E a outra extremidade será R. Então, ela vai seguir daqui até aqui. Ok? Ou S daqui até aqui. Escolhendo o ponto R e uma das suas extremidades, a outra será o S, ou T, ou Q. Então, cada dos pontos escolhidos, teremos 3 possibilidades. Olha só, partindo aqui do Q, eu posso combinar Q com R, Q com S, Q com T. Se eu tivesse aqui em R, eu posso combinar R com Q, R com S, o R com T. Se eu tivesse aqui no T, eu teria T com S, T com R, T com 3, com Q. Tá vendo? Eu tenho 3 possibilidades, tá? Então, logo temos 4 vezes 3, que dá 12 pares. Então, todos os pares aqui são QR, QS, QT, RS e por aí vai. No entanto, observe que o Q e o RQ representam o mesmo segmento, pois as ordens de extremidade não se diferenciam. Nem isso que vocês aprenderam lá em geometria, trigonometria. Eu tenho um segmento A e B. Eu posso ler esse segmento A e B ou B e A. É o mesmo segmento. É isso que ele está dizendo aqui, tá? Isso significa que o segmento foi contado 2 vezes. Então, o segmento com extremidade desses pontos é
4 vezes 3 dividido por 2. Aí eu tiro a média disso, tá? Podemos formar 6 agrupamentos. Então, note que o número 4 e o 3 é igual a 4 e 2. E o denominador é 2, P de 2. Então, a outra situação aqui, ó, eu tenho Fabiola, Gelson, Nelo e Ivelise, Jacira, disputam 2 vagas no conselho da escola. Quantas comissões de 2 pessoas são formadas com 5 alunos? Então, vamos ver? Então, nós temos aqui a árvore de possibilidades, né? Então, na primeira possibilidade, eu tenho aqui o F Fabrícia, né? Qual é o nome da mulher? Fabiola. Então, o F aqui é a Fabiola. Então, nós temos as combinações aqui, ó. Tenho 4 combinações. E assim vai para cada um daqueles representantes. São 5 representantes. Vou só confirmar aqui direitinho. 1, 2, 3, 4, 5. 5 representantes. Tá? Então, o primeiro aluno eu vou ter 5 possibilidades. No segundo aluno, eu vou ter 4 possibilidades. E as comissões é o quê? 2 pessoas. Então, verificamos que as comissões é igual o arranjo de 5 e 2, né? Agrupamento de 2 em 2. Então, nós temos aqui, ele fez a forma direta, olha, 5 vezes 4 dá 20. Estamos contando 2 vezes a comissão do grupo dos alunos. Note que a ordem, aí aqui ele fez as combinações, tá? Note que a ordem dos alunos de uma comissão são escolhidos não faz diferença. Por exemplo, escolhendo o primeiro aluno, que é F, e depois o G, ou primeiro G e depois o F, a comissão é a mesma. Vocês concordam? A comissão é a mesma. Então, veja todas as demais comissões do esquema ao lado. No caso, eu botei aqui embaixo, porque aqui do lado não dava para botar. Portanto, na formação de comissões de agrupamento são conjuntos, não sequências, pois agrupamentos obtidos diferem entre si pelos elementos componentes de natureza, não importa a ordem de posição em que eles apareçam. Tá? Então, a gente tem as sequências e as comissões. E a gente tem as repetições, né? Então, para obter o número de comissões, devemos retirar as repetições. Cada comissão gera 2 fatoriais, ou seja, 2 vezes 1, que é igual a 2. Sequência de 2 elementos. Vamos, então, dividir o nosso arranjo, que são 5 pessoas, né? Com pequenos agrupamentos de 2 em 2. Então, a gente vai dividir esse arranjo por P de 2, que é o número de vezes que cada um desses grupos se repetem na contagem. Então, aqui, ó, e também essa parte de cima ele fez de uma forma direta, tá? Ele divide aqui e me deu 10. Então, isso significa que eu tenho 10 comissões de 2 alunos, tá bom? Esse tipo de agrupamento se difere apenas pela natureza e não pela ordem de seus elementos. Chamamos de combinação simples. Seja, é um conjunto de N elementos. Então, nós temos aqui que N elementos de E é tomado de P em P. Todos subconjuntos de E com P de elementos. Então, indicamos aqui, agora a letrinha mudou. Não é A de arranjo, é C de combinação. E eu tenho M e P, tá? Eu posso representar assim, desta forma aqui, ou desta outra forma, tá bom? E como que eu leio isso? O número de combinações simples de N elementos tomados de P a P, tá? Seguindo o mesmo raciocínio aplicado de 2 situações anteriores, é possível mostrar que o número de combinações simples de N elementos em grupo de P elementos de cada é igual ao número de arranjos de N elementos tomados de P a P dividido por P fatorial, tá? Então, nós temos aqui também a demonstração, tá bom? De que a combinação é a mistura aqui do arranjo, né? Com o fatorial. Então, a gente tem aqui, ele foi reajustando, é uma demonstração, vocês também não precisam gravar isso, tá? O que vocês precisam entender, no final das contas, é a finalização dessa fórmula, tá?
Essa fórmula aqui é a fórmula da combinação simples. E a fórmula do arranjo é só essa primeira parte aqui, ó. Tá bom? Então, eu tenho um n fatorial dividido por p fatorial, n menos p fatorial. Aonde o n é o total de elementos e o p é aquele subconjunto, né? Formado de p em p, tá? Nós temos alguns casos particulares. O conjunto de n elementos que admite um único subconjunto, zero de elementos, é o conjunto vazio. Esse caso também é completado pela fórmula do número de combinações. Então, nós temos aqui, ó, se o n, que é um número qualquer, ele tem que pertencer aos naturais, tirando o zero, e o p, ele é igual a zero, temos a combinação de C de zero, tá vendo aqui, ó? N elementos de zero agrupamento. Então, nós temos N fatorial dividido por zero fatorial. Aqui não significa o P. Ó, onde está o zero é o P, ok? Aqui vai dar 1, não é isso? Aqui vai dar 1. Aqui vai dar N fatorial. O multiplicado por esse carinha aqui é o próprio número. Então, n fatorial dividido por n fatorial, eu vou ter 1. É bem parecido com aquele caso que a gente viu lá em arranjo, tá? O conjunto com zero elemento admite um único subconjunto com zero elemento, que é o próprio conjunto vazio. Esse caso também pode ser contemplado com a fórmula de número de combinações. Então, se o n foi igual a p, que foi igual a zero, ou seja, o n e o p foi igual a zero, então a combinação aqui, ó, de zero elemento com zero, vai dar o quê? Vai me dar 1. Por que vai dar 1, gente? A gente viu semana passada que o fatorial de zero é 1. É por isso, tá? Então, olha, se o fatorial de zero é 1, aqui vai dar 1. E aqui vai dar 1 também. 1 dividido por 1 vai dar 1, tá? Permutação com números repetidos. Ó, se vocês tiverem alguma dúvida, coloca aí no chat ou pode me interromper, tá? Que aí eu explico de uma forma diferente. Não sei se eu estou indo muito rápido, porque tem muito conteúdo, tá, gente? Permutação com números repetidos. Quantos anagramas tem a palavra fervoroso? Anagrama é a formação de novas palavras. Essas novas palavras podem ter sentidos ou não, tá? Então, para calcular o número de anagramas, devemos distribuir 9 letras em 9 posições, ok? Distribuir inicialmente as letras iniciais, a distribuição da letra O. Olha, eu tenho 3 letras O, né? Aqui, ó, 1, 2 e 3, ok? Elas se repetem. Pode ser feita pelo arranjo 9 de 3, porque eu tenho que fazer agrupamento de 3, porque são 3 que estão se repetindo aqui, ok? Vejo por quê. Vamos ver aqui, ó. Se apenas para facilitar o raciocínio, distinguíssemos as 3 letras, O1, O2 e O3, ok? Elas ocupariam 9 posições, de maneiras diferentes. Então, tem aqui os exemplos. No primeiro exemplo, em que o O1, O2 e O3 ocupam a casa da posição número 2, da posição número 4 e na posição número 7, ó. 1, 2, 3, 4. Eu estou falando da posição, tá? Perguntando, poderíamos formar 3 fatoriais, ou seja, 6 agrupamentos, tá bom? Porque o fatorial de 3 é 6, porque é 3 vezes 2 vezes 1. 3 vezes 2 dá 6, vezes 1, 6. No entanto, essas letras não se diferem para não contarmos 6 vezes no mesmo anagrama. E devemos dividir. Por isso que a gente dividiu por 3. Tá? Então, quando tiver anagramas, formação de anagrama, né? Na verdade, quando tiver permutação com elementos repetidos, vocês vão ver a palavra lá, por exemplo, ou um número, né? Se eu tiver um número 1977. Eu tenho 2 7 repetidos. E eu quero fazer anagrama disso aí.
né? Então, eu sei que eu vou aplicar a permutação com elementos repetidos, tá? Então, fixadas as 3 letras Os, restam 6 posições. Então, vamos ver aqui, ó. Fixe esses 3 aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Eu tenho 6 espaços vazios. É isso que ele está falando agora, tá? Então, é distribuído R, duas letras podem ser feitas. Ah, também tem a letra R, né? Olha aqui. A letra R também está repetido, tá? E, finalmente, fixadas as letras Os e R. Sobram 4 posições vazias, tá bom? Então, nós temos a letra F, E, V e S. Pode ser distribuída nas posições. Então, nós temos aqui, ó, 4 de 4. É igual a permutação de 4, de 4 maneiras diferentes. Usando o princípio multiplicativo. E aí nós temos, olha, eu vou ter esse arranjo aqui, só daquela palavra, olha só dessa palavra fervoroso. Eu tenho essa primeira parte que a gente viu, que é essa aqui. Aí depois a gente analisou que existe 2 R's. Então, nós vamos fazer uma outro arranjo. E depois a permutação das 4 letras diferentes. E aí eu multiplico todo mundo, tá? E aí eu vou chegar a esse resultado aí. É 9 fatorial, dividido por 3 fatorial, vezes 2 fatorial. Então, a palavra fervoroso, seja o nosso vernáculo, né? Uma palavra com significativo, por exemplo, visto aqui, deve ser entendido com agrupamento de 3 elementos, O repetidas, 2 letras R repetidas e 4 letras distintas. Então, nós temos aqui, ó, isso aqui é uma forma geral, tá, gente? Essas letras aqui é a forma geral. A formatação distinta pode obter elementos de cada por. Aí a notificação vai ser isso aqui, ó. Eu vou ter P de permutação, eu vou ter alfa, né? Beta, e por aí vai, ao infinito. De quem? Justamente de N. E como que eu faço essa multiplicação, né? A fórmula, a lei de formação? N fatorial, que é esse carinha aqui, tá bom? Dividido pelas fatoriais das letrinhas repetidas, que é essa parte aqui de baixo, tá? A fórmula vai ser isso. Alguma dúvida, gente? O assunto de hoje é tudo isso aí. É bastante informação. Tranquilo? Então, para a gente fazer rapidinho, tá? Eu vou dar 3 minutinhos. 3 minutinhos não, vamos corrigir juntos, tá? Caso do nosso tempo, eu tenho 7 minutos aqui. Então, vamos lá, ó. Quantos números de 5 algarismos distintos formados pelos algarismos? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Eu quero números de 5 algarismos distintos, diferentes, tá? Com esse intervalo de números aí. Olha só, aí aqui a gente vai fazer arranjo, tá bom? De 9, porque são 9 elementos, 9 números, né? Com agrupamento de quê? De 5 em 5. Então, tá aqui, ó. O 9 é o meu total de elementos, vamos dizer assim. E o 5 aqui é relacionados aos pequenos agrupamentos. Então, eu tenho 9 fatorial, aqui ele já botou direto, tá? 4 fatorial, que é 9 menos 5, que dá 4, tá bom? E aí, ó, o 9 fatorial, ele abriu até 4. Ele abriu até o 4, não abriu até o 5, não. Deixa eu fazer as contas aqui. 9, 8, 7, 6, 5, 4. Tá certo. O 4 fatorial, ele cortou com o 4 fatorial de baixo, lembra? Aqueles casos particulares que a gente via, aquelas observações, que dá 1. Então, você vai multiplicar 9 vezes 8, vezes 7, vezes 6, vezes 5. Aí, desse número todinho aí. Esse número todinho aí é o número de arranjo desses números aí, tá? Na número 6, quantas são as possibilidades para criar
a palavra, né? Criar palavras de 3 letras sem repetição, com as 9 primeiras letras do nosso alfabeto. Então, também nós vamos ter arranjo, tá? Sem repetição, são distintos, aí já fica a dica, né? Arranjo, tá bom? Então, vai ser o mesmo processo, 9 de 3. Tenho 9 letras, e dentro dessas 9 letras tem que fazer agrupamentos de 3, tá? Eu vou botar na fórmula n fatorial dividido por n menos p fatorial, tá bom? 27. Quantos números de 3 elementos, sem repetição, podemos formar com os números? A gente tem esses números aí, incluindo sempre o número 4. Então, o número 4 sempre vai estar dentro desse agrupamento, tá? Então, nós temos aí, ó, o 4 vai ser uma posição fixa, porque ele sempre vai estar, ok? E aí me sobra quantas posições? 2 para variar. Então, nós vamos ter 3. O número 4 pode ocupar 3 posições, ok? Porque ele vai estar sempre presente. Então, nós vamos ter 3 que multiplica o arranjo de 8 elementos de 2 em 2. Então, aqui, ó, já coloquei a formulazinha aqui. Opa! Coloquei a formulazinha aqui. E o resto daqui eu multipliquei por 3, tá? E aí eu tenho aqui 168 números. Galerinha, alguma dúvida? Tá tranquilo a matéria de hoje, gente? E aí eu trago aqui algumas páginas de exercícios para casa, tá? O qual na quarta-feira nós começamos o dia só corrigindo esses exercícios, tá bom? Vou pedir para vocês fazerem, tá? Se tiver alguma dúvida no decorrer do exercício, anota a observação, né, e traz na quarta-feira, tá? Coloca o nome, claro, não tem problema. Quem esqueceu de colocar o nome já coloca, tá, gente? Galera, vou encerrar meu encontro aqui com vocês, tá? E a gente se encontra na quarta-feira, então, para a gente poder aí fazer a correção e prosseguir com a matéria, tá bom? Um beijo e um forte abraço em todos. Se cuidem, tá? Tchau, gente. Até quarta.